Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu marcar aqui o arroba da doutora Andréia. Estamos ao vivo aqui. Vamos falar hoje sobre direito condominial, né? Sobre direito condominial com a doutora Andréia. Um tema extremamente importante, uma grande oportunidade aos advogados, né? Uma grande oportunidade aos advogados. E nós vamos conversar agora à noite, né? Com a doutora Andréia. A doutora Andréia é advogada, militante. Ela, que se não me engano, nasceu em Belém, trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro e hoje está lá na bela Salvador, né? Doutora Andréia entrando aí, me manda um oi. Vamos bater um papo com ela sobre essa oportunidade aos advogados, que é o direito condominial, né? Nossa ideia é sempre trazer debates aqui de áreas prósperas do direito, como nós falamos semana passada com a doutora Pamela, doutora Tássia, sobre arbitragem, conciliação, mediação, né? Na semana anterior nós falamos com o doutor Edberto, falamos sobre finanças. Hoje nós vamos falar com a doutora Andréia, né? Doutora Andréia, assim que aparecer aí, me manda um oi, doutora Andréia. Nós vamos falar com a doutora Andréia sobre direito condominial. Vamos aguardar aqui a doutora Andréia se conectar aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Assim que a doutora Andréia se conectar, me manda um oi aí, doutora Andréia. Andréia Reski ADV. Vamos lá. Vamos conectar com a doutora Andréia aqui. Vou mandar o convite para ela. Deixa eu até marcar aqui o arroba dela. Tudo bom, doutora Andréia? Foi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Antes, põe aí para mim o teu Instagram, para mim salvar aqui o comentário. Ótimo. Coloca aí, por favor. A doutora Edberto tá por aí. Coloca o teu arroba aí. Pronto. Tem que ser com arroba? Põe ele aí. Põe que eu vou salvar ele aí. Tá. Arroba. Doutora Tatiana. Pronto, foi. Foi? Até aqui. A nossa colega de cima colocou. Já. Fixar comentário. Andréia Reski ADV, certo? Certo. Aqui, peraí. Cadê? Foi aqui, Andréia? Não foi o teu comentário, Andréia. Põe aí. Mas, pessoal, ó, enquanto a Andréia coloca aí o arroba do Instagram dela, vamos fazer o seguinte, né? Hoje nós vamos conversar sobre direito condominial, uma oportunidade, né, aos advogados, uma área que tem uma demanda gigantesca, né? Principalmente agora, nessa época dessa confusão toda da pandemia. Colocou, Andréia? Coloquei. Nessa época toda da pandemia, deixa eu ver se aparece aqui teu comentário. Bom, não tá indo, mas tudo bem. A hora que aparecer teu comentário aí, a hora que aparecer o comentário aí eu salvo. Nós vamos conversar com a doutora Andréia, pessoal. A doutora Andréia é advogada, ela é especialista em direito condominial, nessas questões aí de condomínios, essas confusões todas aí, né? Que é uma grande oportunidade aí aos advogados, né? Andréia, fala uma coisa para mim primeiro, quem é a doutora Andréia, né? Da onde... Sim. Como é que você foi parar em Salvador e como é que você foi advogar nessa área de direito condominial? Boa noite, gente. Tudo bem, professor? Obrigada aí pela oportunidade de estar um pouquinho mais contigo, bater um papo legal. Então, gente, eu sou a Andréia. Na verdade, sou paraense, né, professor? Vamos contar a verdade. E morei 20 anos no Rio, eu estou no Rio agora. E depois desse tempo todo, eu estou agora há quase 2 anos com residência em Salvador. Mas trabalho no Rio, trabalho Brasil afora. E sou advogada há 13 anos, quase 14 anos. E há mais ou menos 10 anos envolvida diretamente com condomínio. Agora foi, né, professor? Agora foi, aí fixei. Isso. Então, ou seja, você nasceu em Belém? Sim, isso. Aí você foi dar um passeio no Rio de Janeiro, depois você foi parar em Salvador. Exatamente. Agora eu estou rodando. E eu estou no Rio hoje, inclusive, né? Então, vocês até desculpem se alguma coisa der errado, porque eu improvisei um pouco aqui. Acabei de encerrar o expediente no condomínio e consegui vir para cá. E ao longo desses 13 anos, você se especializou em direito condominial? Então, professor, na verdade, assim, é até uma questão que é importante a gente falar. É muito difícil
você dizer que se especializou, por exemplo, com uma pós-graduação, né? Geralmente a experiência em condomínio, a especialidade em condomínio, como bem fala a Tati, né? Você se torna especialista por trabalhar muito na área, né? Eu, na verdade, foi isso que aconteceu. A experiência, o conhecimento, para mim, veio antes da pós-graduação, né? A pós-graduação, por exemplo, em Direito Imobiliário, que eu fiz na PUC-Rio, tem 3 anos, quase 4 anos. E eu já trabalhava há 10 anos com condomínio. E assim, é uma questão que, com todos os colegas que eu converso muito, muitas pessoas começam em condomínio do nada mesmo, professor. É muito difícil você planejar sair da faculdade, né? Primeiro que a gente não tem contato com essa matéria. A gente tem 28 artigos no Código Civil que falam de condomínios edilícios, né? E a gente tem a Lei 4591, que é uma lei que foi derrogada com a entrada em vigor do Código Civil, que ela é de 64. Então, vários artigos ali foram revogados, né? Então, tem alguns que funcionam, mas relacionados à incorporação mobiliária. Então, na verdade, as pessoas elas não planejam trabalhar com condomínio e nem têm contato com essa matéria. Direito imobiliário também, né? E condomínio ainda é um pedacinho lá do direito imobiliário. E por que é uma área tão atrativa aos advogados? Então, gente, Nossa, nessa pandemia deve ter virado caos, né? Na verdade, a pandemia, ela acabou trazendo, falando muito da vida em condomínio, está todo mundo preso. Professor, a gente tem quase 500 mil, né? A gente tem um censo aí de 2010 que falava que já havia 440 mil condomínios regulares no Brasil. Hoje, a gente estima aí em torno de pelo menos 500 mil. E com o avanço, assim, isso não se revoga mais, né? A gente vê hoje que as pessoas, elas optam em morar com segurança. E os condomínios hoje, professor, eles não são condomínios só econômicos, aquela questão que a gente tem de morar todo mundo apertadinho. A gente tem verdadeiras mini-cidades, né? Os chamados hipercondomínios, que você tem toda a estrutura. Então, assim, é irrevogável. E você imagina, professor, que é uma coisa, né, que a gente tem, poxa, advogado de condomínio, aí tem o primeiro grande mito. Porque o que era o advogado de condomínio? Antigamente, o advogado que faz a cobrança, né, de cota condominial em atraso, o advogado que vai ali resolver um conflito, ou atuar num contencioso trabalhista, socorrer o síndico, né? Então, a gente tem muito, assim, ainda, existe muita crença em torno do assunto condomínio. A gente vê as pessoas fazerem, até assim, nas redes sociais, muita chacota do síndico, dos problemas em condomínio. É só pipa. No meu condomínio que eu moro aqui, o síndico muda toda hora, porque ninguém quer ficar segurando o rojão. Olha aí. É isso, então. Infelizmente, assim, eu te falo, Cristiano, que eu tive experiências dolorosas no início, que o início foi complicado, justamente porque aquilo que eu te falei. A gente começa em condomínio sem querer. Ou você é acionado como advogado, né? Alguém te indica, ou você, como foi o meu caso, que aí eu vou te contar, né? Há 13 anos atrás, 12 anos, eu comprei meu primeiro imóvel. Já era advogada, comprei meu imóvel na planta e já havia também prestado o concurso público lá para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, no dia da Assembleia de Implantação do condomínio, aquele sonho, né? Um apartamento financiado em 30 anos. Mas, assim, você tem aquele primeiro contato com aquilo que você aguardou 2 anos, 3 anos, eu vivi isso esses anos atrás. E no dia da Assembleia de Implantação, fale. A Tatiana está dizendo que ela adora ser presidente da Associação de Moradores. Pô, deve ser um presente grego isso. Tá vendo, Tati? Não é verdade? Eu não sei se ela está falando isso na brincadeira, mas Boa eu noite também fui presidente. Ao doutor Marcelo Gomide, ao desembargador Maurício, está acompanhando aí. Aí teve a assembleia lá de implantação do condomínio, e aí o que aconteceu? Então, aí naquele dia, na verdade, a incorporadora, ela passa, né? Ela sucede ali o patrimônio, ela entrega, né, o patrimônio para os condôminos, para os proprietários. E é uma coisa de muita responsabilidade. E eu já era advogada do consumidor na época, né? E aí, quando eu ouvi aquele discurso todo do diretor da construtora, e aí houve a primeira eleição de síndico, e aí os candidatos levantaram para falar o que queriam fazer, nada daquilo que eu ouvi fazia sentido para mim, daqueles candidatos, entendeu? Era tipo assim, não, eu vou melhorar,
eu vou fazer Vou melhorar melhorias, eu a vou... saúde do condomínio, vou melhorar a educação do condomínio. Professor, tem muita. O síndico, ele é igual o político. Existe nesse mito, o síndico ele já leva essa roupagem aí do cara que, enfim, igual o político. E aí nada daquilo fazia sentido para mim. E eu, como advogado, minha filha era recém-nascida, mais nova. Eu levantei, né? Eu falei, gente, pedi a palavra. E nunca havia falado em público. E é uma coisa que eu quero falar, assim, porque é uma das primeiras coisas, professor, assim, do que reflete, na verdade, né? Você ter contato com tanta gente. Porque o senhor imagina, se a gente está falando de quase 500 mil condomínios no Brasil, você multiplica que pelo menos existem 2 pessoas morando num condomínio. E todas as relações familiares, contratuais, tudo acontece em condomínio, professor. Quais são as maiores demandas na área de direito condominial e quais são as maiores oportunidades aos advogados nessa área de direito condominial? Então, na verdade, o advogado de condomínio, um antigo advogado de condomínio, era o advogado que trabalhava com cobrança e no contencioso, né? Vai lá para resolver um problema. E hoje, professor, por conta desses tipos de condomínios, desde os mais econômicos aos hipercondomínios, requer pessoas extremamente capacitadas. Os condomínios hoje são verdadeiras empresas, não são empresas, né? São entes, inclusive, desprovidos de personalidade jurídica, mas são como se fossem empresas, com equipes. Eu já tive condomínios com assim, mais de 50 pessoas sob a minha liderança, e ali aprendi diversas áreas. Então, hoje, você continua tendo a oportunidade como advogado, e dali você, em relação às normas, em relação à convenção, em relação à cobrança, em relação ao contencioso, mas você tem outras áreas, né, professor? Na verdade, a sindicatura é uma delas. Existe essa questão... Oi, Cris, boa noite. Existe essa questão do síndico, desse mito contra o síndico, e, na verdade, o síndico também não é mais essa mesma pessoa, professor. O síndico não é aquele cara que estourou o cano, que você vai lá, vai perturbar o síndico altas horas da noite. O síndico profissional, advogado, ele é um consultor do condomínio. Na verdade, ele tem que ter o preparo para ele chegar lá e conduzir o dono daquele patrimônio, entende, professor? Então, você está ali mesmo para orientar. Você não está ali para canetar, você está para orientar, para educar, para valorizar o patrimônio, para pegar aquilo que você está recebendo. Aonde que o advogado... responsabilidade, fale. Aonde é que está a oportunidade para o advogado no direito condominial? Então, ele trabalha como advogado, ele trabalha como consultor, tá? O que é a consultoria em condomínio? Você, por exemplo, eu fui contratada quando eu já estava no 2º condomínio, porque seu nome começa a correr no mercado, justamente porque falta profissional capacitado. Não adianta você dizer que é especialista em direito imobiliário, você tem que entender de condomínio na prática. Então, o meu nome começou a correr no mercado no Rio. Professor, eu fui contratada por uma multinacional, né, canadense, uma incorporadora gigante, que no boom do mercado imobiliário tinha cerca de 20 lançamentos por ano. E eu fui contratada para fazer o quê? Iniciar o condomínio. A atividade fim de uma construtora, de uma incorporadora, não é gestão, não são pessoas, é construir. Então, em síntese, quais são? Liste aí umas 3 ou 4 oportunidades. Então, a advocacia, a consultoria, vocês estão me ouvindo? Falhou um pouquinho? Estou ouvindo. A advocacia, que a advocacia ela tem enormes vertentes, né, de condomínios. A sindicância profissional, certo? Que você, na verdade, atua como consultor. E a consultoria. A consultoria, você pode ser consultor de incorporadoras, consultor Você pode receber por ato ou ser ter um contrato mensal com o condomínio também, né? Sim, sim, sim. Você pode ser contratado ali para dar uma consultoria, um parecer para diversas entidades, inclusive para os moradores, para os condôminos, que é o que eu faço hoje também, graças ao senhor que me ensinou tudo do Google Ads. Então... E aí você aprendeu também, tudo não, né? Tem cliente em vários lugares, né? Aliás, o que a gente está conversando sobre condomínio aqui
a doutora Andréia, aqui abaixo está o arroba do Instagram dela, doutora andrearesk.adv. Lá no Instagram dela, lá no Insta dela, tem um e-book que ela separou para você, um e-book gratuito, né? É só você ir lá no Insta dela, mas ó, não pode ir lá no Instagram dela, baixar o e-book e não seguir lá, né? Então vai lá que ela posta bastante conteúdo, vai no Insta dela, segue a doutora Andréia, baixa o e-book, tem um e-book gratuito lá para você, com uma série de dicas sobre condomínio, né, Andréia? Como advogar para condomínio, né? Então, é exatamente. Olha, o Bruno está perguntando, ser síndico ou advogado? Na verdade, Bruno, hoje eu exerço essas diversas frentes. Essa é a questão. A minha visão, e que consta nesse e-book, é uma visão prática de condomínio. Eu tenho um e-book direcionado aos advogados, falando dessas diversas frentes, né? Esse e-book está lá tá na sua bio, né? Tá na minha bio, gente. Gratuitamente, você baixa lá, foi feito com todo carinho, porque nessa pandemia, professor, eu consegui parar um pouco para começar a escrever, né? Botar no papel. Eu acho que eu tenho bastante coisa para falar, principalmente para os advogados. Porque você imagina, professor, o advogado, né? Síndico. Uma coisa é o livro, outra coisa é a prática, né? Falhou um pouquinho aqui para mim. Repete, professor. Uma coisa é o livro, outra coisa é a prática, né? Exato. Lembra, eu falei para você, assim, a gente tem 28 artigos no Código Civil. Você imagina a quantidade de experiências que existem no condomínio? Então, isso que eu vejo, assim, eu não me frustrei com a minha pós, professor, porque eu já tinha experiência, já tinha prática. Só que eu dei muita cabeçada, né? Eu acho que eu não conhecia os atalhos. Assim como você fala no Google Ads, né, que você levou um tempo, eu posso te falar a mesma coisa. E aí nasceu em mim essa vontade de transmitir esses atalhos, né? De dar os atalhos. Porque hoje eu consigo advogar, consigo ter o meu negócio, continuo como síndica profissional, continuo como consultora, né? Inclusive foi o que me segurou quando eu mudei de cidade, que foi quando eu te encontrei, porque eu não sabia como expandir em Salvador, né? Eu tinha meu nome aqui no Rio de Janeiro e eu não sabia como expandir. Entende? Agora, então são diversas frentes. Quais habilidades o advogado que quer militar em direito condominial, que habilidade ele tem que ter? Na verdade, assim, eu acho que muitas habilidades a gente não conhece, a gente conhece na prática. Mas eu diria que uma que está acima do conhecimento, que o conhecimento você adquire, é gostar de pessoas. É a gestão de pessoas. É você ter essa característica, inclusive, de pacificação, entendeu, Cristiano? Eu enxerguei muito em mim isso desde o início. As outras habilidades eu não conhecia e eu desenvolvi. E hoje eu posso te falar, tem várias perguntas aqui. Como ingressar, como ingressar no direito imobiliário sem a prática? No teu e-book tem bastante informação sobre isso, né? Falhou aqui um pouquinho para mim. No teu e-book tem bastante informação sobre isso, né? Isso, exatamente. Porque é a dificuldade, né? Que a gente tem, muitos advogados vão ter essa dificuldade de começar. De como eu começo, né? O que eu faço para ter oportunidade no direito imobiliário ou no direito condominial? E isso daí eu começo a dividir com vocês nesse e-book. São dois, na verdade, que eu tenho. E um direcionado para os advogados. Então, professor... O que está na sua bio é o que está direcionado para os advogados. São os dois, né? Tem dicas também para gestão de qualquer condomínio. Os primeiros passos para quem já está no condomínio ali e ele quer ter dicas de como gerir, de como ajudar, também é bastante valioso. Os dois e-books estão na minha bio, lá no Instagram. Isso, solução de conflitos, das habilidades. Você estava falando das habilidades, André. Então, gente, na verdade é isso. Assim. A primeira é gostar da gestão de pessoas. Gestão de conflitos, sem dúvida nenhuma, né? Você tem que ter esse perfil de gerenciamento de conflitos e de gerenciamento, eu digo que gerenciar pressões, né? Conflitos e crises. Eu digo isso, porque você tem várias demandas ao mesmo tempo, mas eu não conhecia, Cristiano. Então, eu digo para você que você tem que ter ferramentas de gestão de pessoas e disso, de gerenciamento de crise, de conflitos. A oratória você desenvolve, porque vamos fazer um paralelo
do condomínio, no que o condomínio ajuda a advocacia, entendeu, Cristiano? Todas as habilidades que eu desenvolvi na Marra, né, trabalhando com condomínio, alavancaram a minha advocacia. Tanto a advocacia... E aí, né, fica aí a sugestão, né, para vocês que estão nos acompanhando. Vai lá no Insta da Andrea, tá aqui abaixo o @ do Insta dela, andrearesk.adv. Vai no Insta dela, na bio da Insta dela tem o e-book. Baixa esse e-book, é um conteúdo gratuito, é uma área... Eu recebo muitas mensagens aqui no 10x de advogados dizendo, eu não sei que área eu vou atuar, eu não sei o que eu vou fazer, né? Pô, direito condominial é uma área que tem uma demanda gigantesca a nível de Brasil, né? Se você está perdido aí, não sabe que área você vai atuar, né? Atua no direito condominial. Vai lá no Instagram da Andrea, baixa o e-book, estuda o conteúdo e é uma oportunidade de trabalho para você, né? Como é que você consegue conciliar isso com a advocacia, né? Auxiliar essa demanda toda aí. Só compartilhar aí, professor, que o desembargador Maurício está dizendo que foi síndico há um mês e que já está querendo sair, já quer pedir a conta. Então, mas ele já tem... o Maurício é tipo o seguinte, já tem problema pra caramba no tribunal. Desembargador criminal, ele vai querer cuidar de condomínio, parece louco. Cuide mesmo, desembargador, pode cuidar, porque o condomínio precisa de pessoas capacitadas. Mas é isso, tem que contar com uma boa equipe. Quais são as dificuldades para quem quer advogar na área? A primeira dificuldade, porque as pessoas ainda têm um mito, Cristiano, de procurar sempre a teoria, né? De achar que se fizer uma pós-graduação, se enche de pós-graduação, de MBA, em busca de conhecimento. E o direito condominial ele é muito pequenininho. Então, a primeira dificuldade é que você não vai conhecer a fundo somente na lei, na jurisprudência, né? Porque, inclusive, o próprio Poder Judiciário, com toda a permissão, o desembargador aí, ele tem, inclusive, dificuldade para julgar determinadas demandas, porque a gente tem poucas previsões ali no Código Civil, na lei. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Você tem muito a parte teórica, então você tem que contar com quem realmente conhece, né? A prática em condomínio, transmite essa vivência. Eu acho que essa é a grande questão. Então, para os advogados que estão começando, cursos práticos, né? Na verdade, pegar essas dicas, fazer parcerias. Baixar o teu e-book, né? Ler o teu e-book, tem bastante conteúdo lá. Exatamente, façam isso. E então, essa é a primeira dificuldade. E a segunda, Cristiano, porque acaba sendo indicação mesmo, né? A primeira oportunidade, você precisa de uma primeira. É uma porta aberta, às vezes é um processo, porque são funções de confiança. O advogado tem isso, né? Você é contratado pela confiança. Então, você imagina um síndico que está vivendo todo tipo de pressão, né? Ele precisa contratar um advogado, então ele não vai colocar um estranho. E aí, se você já teve a oportunidade de prestar um serviço para o síndico, e aí você tem que fazer de forma excelente, né? Você consegue entrar. E depois que entrar, eu tenho diversos colegas que estão aí online, que compartilharam essa experiência comigo. Olha, ou eu fui síndica e fui do conselho, ou fui subsíndica e consegui me posicionar e tive a oportunidade de atuar, ou peguei um processo, né, de contencioso, e aí o síndico gostou do meu trabalho e já me deu a cobrança, e da cobrança já vieram outras demandas, e assim vai. E aí um síndico vai indicando para o outro, né? Um condomínio, os moradores, né, professor? Você imagina o nicho que a quantidade de gente que vive dentro de um condomínio. A gente está falando aí em pelo menos 2.000 pessoas por condomínio. O que é mais comum? O que é mais comum, né, na área? Essa demanda sempre tem. Além das cobranças do condomínio, né? O que é muito comum? O que é muito comum e qual é mais ou menos um padrão de... Podia falar, o cara que advoga no direito condominial, se ele quiser malemar no mês, ele vai ter uma receita de mais ou menos tanto. Tá, então, o advogado condominialista, o advogado de direito condominial, ele pode ter um contrato fixo, como o senhor falou, né? E ele prestar assessoria jurídica, então, geralmente, gira em torno de tantas participações em assembleias, tantos pareceres jurídicos. Ele pode ser, e aí ele passa a ter uma renda, pode ser o mesmo advogado da cobrança ou não. E é bom porque se ele tiver 3, 4, 5 condomínios, ele tem uma carteira de renda mensal, né? É o que acontece, né, comigo. Foi, na verdade, o que me segurou e assim,
Até hoje, quando eu mudei de cidade, né, os contratos que eu tenho no Rio de Janeiro, e é isso que eu queria dizer para vocês, assim, existe muita dificuldade, se eu trabalhar com condomínio eu não vou fazer mais nada, né, porque é muita dor de cabeça, e nada, eu demonstro para vocês. Como é que concilia isso? Falhou aqui para mim, como concilia isso? Professor, como um escritório de advocacia. Na verdade, você conta com uma equipe, você tem a oportunidade de entrar e você faz a gestão empresarial. É uma gestão de negócios. Então, hoje eu tenho, por exemplo, alguns condomínios aqui no Rio, que eu faço a cobrança. Estou em Salvador e com uma pessoa, né, faço especificamente a cobrança em condomínios. Eu tenho contratos fixos já há anos como síndica profissional. E eu ainda tenho contrato fixo como advogada, certo? E daí é uma questão, isso que a gente está falando do nicho. Porque você não vai atuar somente como advogado de condomínios ou como consultor. Você tem uma oportunidade... Parece uma série de outras oportunidades ao redor, né? Porque os condôminos, professor, os moradores, o teu trabalho, a seriedade que você dá, aquilo que você entrega, né? Que você, essa é a questão, acho que para a advocacia como um todo, você nunca entregar o menos, né, o por dinheiro, né, você, na verdade, como eu sempre falo, o dinheiro é um meio, mas você tem que agregar, você tem que levar valor, você tem que entregar mais. Então, o condomínio, o síndico, o advogado que ainda pensa dentro da caixa, né, que ele faz sua continha, não, vou ser o advogado só de cota de condomínio, aquele advogado da cobrança, eu vou esperar receber os meus 10% de honorários ou 20% lá, se for judicial. Ele realmente limita a área de atuação dele. E aí vem outra pessoa com conhecimento, né, maior e aí leva e tem excelentes atuações. Ou seja, do condomínio, Cristiano, o condomínio alavancou a minha advocacia imobiliária. Muito bom, né? Sim. Entende? Muito bom. Muito bom. No e-book, né? Aliás, você que entrou agora aqui, vai no arroba vai no Insta, mas deixa eu terminar a live, não vai agora lá não. Terminando a live, vai lá no Andréia Resque ADV, né? Vai lá. Lá na bio do Instagram dela tem um e-book para você que é advogado, bem preparado, para você começar no direito condominial. Tem bastante informação lá para você, né? Você que está começando aí, está meio perdido, tá meio perdido nessa pandemia toda, não sabe que área você vai atuar. Condomínio tem muita demanda, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar digamos, um plus que a Andréia entendeu aí para ter mais demandas ainda, né? Mas vai lá no Instagram da Andréia, terminando a live, Andréia Resque ADV, baixa o e-book que está lá, o e-book é um conteúdo de primeira, gratuito para você ter as primeiras noções aí de como advogar no direito condominial. E depois, André, fala um pouquinho mais do e-book. Como é que você dividiu o e-book aí? Então, eu compartilhei um pouquinho da minha história, né? E coloquei as principais áreas de atuação em condomínio, justamente para tirar essa impressão para o advogado de que ele só pode ser o advogado de condomínio que cobra cota ou que faz a revisão da convenção, como o desembargador Maurício está dizendo, que isso é uma excelente também, professor, é rentável, é muito bom você fazer a revisão e atualização da convenção. Porque as convenções, professor, elas na verdade, o Código Civil de 2002, ele mudou em vários aspectos os requisitos que devem constar obrigatoriamente na convenção condominial, que é a Constituição Federal do Condomínio. E aí o advogado ele é contratado, às vezes, somente para atualizar a convenção. E bastante rentável. Então, você pode ser contratado num caso, né, para prestar um serviço específico ou um contrato mensal. Então, voltando ao que o senhor perguntou, no e-book, eu divido essas áreas de atuação, né? Como, por exemplo, essa atuação com incorporadoras que precisam, como eu te falei, né? A incorporadora constrói, mas ela constrói para pessoas. Então, ela não é a atividade fim dela lidar, ela vende, ela constrói e vende a unidade. Mas ela vende, muitas vezes, ela tem unidades em estoque. Então, ela tem que fazer que o empreendimento dela dê certo. Certo? É o nome dela. Então, senão a conta nem fecha, né? A conta não fecha e o nome dela vai embora. Então, aquele empreendimento tem que ser um empreendimento de sucesso. Para, na verdade, ela queimar o estoque das unidades imobiliárias
E o nome dela, né? A gente sabe que o nome vai de um empreendimento anterior, todo mundo hoje pesquisa. Então, eles contratam também advogados especialistas em direito condominial, advogados da área imobiliária, com contratos excelentes para lidar com os condôminos, para fazer a implantação do condomínio, para fazer a minuta da convenção, para fazer o regimento interno, para atuar, para ser o primeiro síndico. Muitas convenções. Todas essas opções de trabalho você deixou lá no teu e-book? Sim, sim, sim. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. É como você presta consultoria, a quem você pode prestar, né? Dentro da advocacia mesmo condominial, o que você consegue desenvolver, como você pode prestar consultoria a condôminos também e como você pode fazer isso em paralelo à sua advocacia. Porque existe, professor, a máxima ainda de você trabalhar e ter tempo, ter qualidade de vida. Isso eu consigo ter, né? Eu consigo, na verdade, hoje atuar em diversas cidades do Brasil, qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive como síndico profissional, e ter tempo para minha advocacia e qualidade de vida, e ser bem remunerada, né? Então, a cereja do bolo que falta... Todas essas informações estão lá no e-book. Estão sim. Estão sim, Então, gente. Novamente, pessoal, vou falar, terminando a live, vai lá no Insta da Andréia, Andréia Resca DV. Lá na bio dela tem um e-book, é gratuito, custo zero, com uma série de informações. E resultado não é só do estudo, né? Mas é resultado do aprendizado, né? Da prática, que a prática livro nenhum ensina, né? Acima de tudo, professor. Acima de tudo. Eu vejo muito isso, observo muito isso. Eu acho que é exatamente isso que eu tenho a transmitir. Porque a lei ela é muito escassa, a jurisprudência é muito limitada, né? Então, quem vai só baseado nos casos concretos e no estudo da lei não compreende, né? Não compreende a magnitude das oportunidades que existem em condomínios. E muito boas. E que alavanca a sua advocacia, de qualquer forma, porque você desenvolve habilidades que são inerentes. Inclusive, eu estava vendo ontem, professor, uma postagem sobre isso, que sim, é uma das carreiras, né? Assim como a tecnologia, é uma das carreiras sim do futuro, porque essas carreiras, elas são relacionadas diretamente a pessoas, né? Então, é um mercado constante, porque todo mundo mora no condomínio, esse negócio não vai parar nunca. Mora no condomínio. E no meio dessa pandemia, então, isso deve estar um caos, né? Advogar no direito condominial no meio dessa pandemia deve estar tendo demanda para tudo quanto é lado, né? O síndico está muito valorizado, o advogado do direito condominial está. Eu tenho recebido via Google Ads, graças ao professor Cristiano, bastante consultoria em direito condominial, né? Também solicitação para sindicância, para gestão de condomínios, para advocacia imobiliária. Então, é uma ferramenta que me faltava, né? Foi a ferramenta que me faltava para conseguir. O Google tem te ajudado aí na questão do direito condominial? Total, total. Justamente porque é uma área muito nichada, né? Então, as pessoas, elas vão no Google, né? Colocam lá as palavras-chave, né? De barulhos com vizinho, problemas com os vizinhos. No direito de vizinhança, que na verdade ele segue paralelo ao direito condominial, ele não se confunde, é um outro instituto, mas ele anda juntinho, né? Às vezes você sai um pouquinho do direito condominial, entra no direito de vizinhança. Então, o advogado do direito condominial, ele trabalha com os dois institutos, né? Eu tenho essa prática. Então, tem as palavras-chave lá, problema com perturbação do sossego, com vizinhos, barulho de obra, se já pode fazer obra, se não pode. E muitos síndicos desesperados que não sabem o que fazer. Então, o que você fez foi o seguinte, pegou a tua prática, né? Saiu do Rio, foi para Salvador, não conhecia ninguém em Salvador, pegou a tua prática, pegou uma ferramenta poderosa que é como o Google Ads. Para quem não sabe, a Andréia faz parte do nosso grupo de mentoria aqui, né? Você se posicionou, acertou a sua segmentação e começou a fazer sua campanha no Google e aí abriu uma série de frentes. Abriu essas frentes e você percebeu, falou, nossa, é uma grande oportunidade para uma série de advogados que estão aí passando uma dificuldade gigantesca por não ter demanda, não ter clientes, né? E aí você decidiu fazer esse e-book para ajudar os advogados. Exato, exatamente. Eu vi, primeiro,
até através de você, né, muitos advogados me identificaram, né, viram essa especialidade em mim, pessoas que já trabalham, advogados que já trabalham com condomínio, por exemplo, advogado de direito do trabalho, que, né, é defender uma causa, porque relações de trabalho, de emprego que não são bem conduzidas, e aí se contratam um advogado trabalhista. E aí vão dando outras demandas. Ah, você me ajuda nisso aqui, eu preciso multar uma unidade, eu preciso notificar a outra. E aí essas pessoas acabaram vindo até através de mim, do advogado DX, da imersão, da mentoria. Doutor André, me auxilia nisso, me auxilia naquilo. Então já tem aí uma galerinha aí do Brasil que a gente está acompanhando. É muito semelhante o que acontece com o Marcelo Gomide, que é nosso contador aqui, estava aqui na live. Ele é advogado e contador. Ele é o nosso contador aqui, nosso advogado aqui que nos ajuda também, né, na questão da contabilidade aqui, né, do escritório de advocacia, é muito semelhante, né? Ele é muito nichado, né? Muito nichado. E aí as pessoas ficam desesperadas, porque eu passei isso, né? Há 13 anos atrás, 10 anos, eu tive várias experiências e aprendi na marra. Mas hoje não é necessário isso. Vocês têm, graças a Deus, assim, acesso a todas essas informações de forma online. O mundo mudou, né, Cristiano? E continua mudando. Muito. Muito. E, na verdade, através de ti, eu tive essa oportunidade de conhecer o Google Ads e de conseguir compartilhar com outros colegas essas informações. Porque então, Google, é um excelente nicho. Eu falo para as pessoas o seguinte, o Google, ele possibilita você ter escritórios virtuais em qualquer... Você está numa qualquer periferia do Brasil que você tiver, você consegue ter um escritório na Avenida Paulista, se você souber se posicionar no Google Ads. Então, o Google te possibilita uma série de oportunidades. Foi isso que a Andrea fez. Ficou muito tempo no Rio de Janeiro, foi para Salvador com uma bagagem absurda de direito condominial. Só que quando a gente chega na cidade, a gente não tem relacionamento. Demora para construir o relacionamento. Em um ano, parece que você teve 2 ou 3 demandas, não foi isso, Andréia? 2 causas distribuídas em 1 ano e meio em Salvador. Na verdade, eu ia para Salvador. E agora você teve 2 causas em 1 ano e meio em Salvador? Sim. E agora a gente completou... Você está usando o Google, que uns 3 meses, 4 meses? 3 meses, 3 meses. Ai, em 3 meses, você teve quanto de demanda do Google? Professor, a minha vida mudou, assim. Hoje eu já tenho uma equipe, eu tenho mais 3 advogadas trabalhando comigo em Salvador. Você não tem noção do que é isso? Tem uma assim, no Sul, né? Associadas. Tem a Michele, a doutora Michele no Sul. Tenho colegas aqui no Rio de Janeiro também que estão querendo. Tem colegas em Salvador que estão me procurando também. Abriu uma avenida, hoje... né? Exatamente. Abriu uma avenida. Porque eu acho que é isso mesmo, né? Lembra que eu te falei, assim, que eu falei, cara, eu só precisava dessa oportunidade. Eu não queria mais viver no Rio, né? Continuo trabalhando como síndica, como advogada, mas não queria mais viver. E aí eu topei, porque eu sabia do que eu, né? Da minha capacidade, do conhecimento que eu adquiri através da experiência, e aí topei, me lancei. E parei, né? Porque o Google, o cidadão, o cliente, ele vai te procurar, né? Ele te procura. Quando ele faz uma pesquisa no Google e você está bem posicionado, você pode fazer na sua cidade, no estado, a nível de Brasil. Quando ele faz uma pesquisa e você segmentou corretamente, foi como a Andrea fez, uma bagagem absurda no direito condominial, ociosa em Salvador, ela falou, peraí, eu vou usar a ferramenta que está disponível aí. Ela aprendeu a fazer, 3, 4 meses, usando, pra vocês verem que... Você nunca tinha mexido em Google? Nunca. Então, ou seja, desmistifica aqui para mim. Não, desmistifica aquilo que muitas pessoas acham. Google é apenas questão de querer aprender, querer estudar. A Andrea, com conhecimento absurdo, ela foi lá, estudou, se posicionou, cresceu tanto em 3 meses que agora está deixando disponível até vocês aí. Não percam essa oportunidade. Terminando a live, vai lá no Insta da Andrea, está aqui abaixo, Andrea Resque ADV. Baixe o e-book lá de direito condominial. Pegue todo o conteúdo dela, mande um direct para ela, aproveita essa oportunidade, né? Eu tive falando ontem com alguns amigos aqui, o mês passado, em 25 anos de advocacia, foi o mês mais, digamos assim, que o escritório deu mais lucro no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, né? E por quê? Porque das ferramentas, por causa do Google e uma série de outras parcerias que a gente vai construindo. Então você que está aí agora, nessa pandemia, desesperado, advogado, sem cliente, meio perdido, batendo cabeça,
Pega a experiência da Andrea, baixa o e-book da Andrea, cole nela mesmo, manda direct para ela que ela vai, com certeza ela vai te ajudar a achar um caminho, né, Andrea? Sem dúvida, gente, sem dúvida. E isso tem acontecido e eu tô adorando, né? Porque eu gosto muito de gente, senão não servia para trabalhar com condomínio. Tem uma colega aí, a Suelen, dizendo que acabou de se mudar para Joinville, que está passando aí por essa mesma questão de cidade. Não é fácil, né, Suelen? Eu fiquei bastante preocupada, Cristiano. E aí, quando eu agarrei a oportunidade que me faltava, que era estudar o Google. Então, é isso mesmo, sabe? É disponível para todos nós. Se você tem o desejo de ter mais clientes e de levar o teu nome, o teu conhecimento, né? Que todos nós temos o que oferecer. Então, o Google Ads, ele realmente transformou minha vida. Eu consigo hoje tocar os outros projetos, professor, por conta do Google Ads, né? Hoje E uma coisa que o Google permite muito é você estar perto da família, né? Trabalhar de casa, muito tranquilo isso. Sem Isso dúvida. não tem valor. Isso nada paga isso, né? Com certeza. Eu fiquei esse 1 ano e meio vindo ao Rio, assim, 3 vezes ao mês, né? Dando vários plantões. Isso eu já estava exaurida, né? Porque eu tenho 2 filhas, uma que mora no Rio, né, de 20 anos, e uma que está comigo em Salvador, porque a Giane faz faculdade aqui no Rio. E aí, na verdade, eu não estava aguentando mais, mas os boletos vencem, como diz o professor, e a gente tem família, né, pessoal? É. Então, assim, o Rio, o condomínio me segurou esse tempo todo, até eu conhecer o Google. E hoje, como alavancou mesmo a minha advocacia, a minha carreira em Salvador, hoje eu consigo fazer opções, eu consigo optar. A gente começa a selecionar, né, professor? O tipo de causa que pega, onde você vai trabalhar, o que vale a pena, porque a gente precisa de tempo também. E o Google Ads, ele traz isso, essa qualidade Então, de vida e de tempo. Não percam essa oportunidade, baixe o e-book da Andrea, né? Aproveite a experiência que ela tem, alguns anos militando nessa área, né? Achou uma forma agora de multiplicar os clientes dela, né? Está compartilhando com você essa experiência, fez um e-book, é gratuito, preparou um presente para você, né? Mais tarde a gente vai compartilhar esse e-book também no meu Instagram para que as pessoas baixem, né? Vai lá no Insta da Andrea, terminando a live, vai lá no Insta da Andrea, segue a doutora Andrea, né? Segue a doutora Andrea, baixe lá o conteúdo, baixe o e-book, tem bastante conteúdo lá. Com certeza, se você baixar o e-book, você ler o conteúdo que está lá, qualquer dificuldade que tiver lá na interpretação do conteúdo, mandar um direct para a Andrea vai te orientar, vai te ajudar. Não perca essa oportunidade de uma área para você atuar no meio da pandemia, né? Acho que isso é importante. O que você sempre fala. A tua mentoria, assim, ela me trouxe muita clareza, porque eu já trabalhava há 13 anos, né, 10 anos diretamente com condomínio, e na verdade o que você sempre diz, que a gente precisa se especializar, a gente precisa seguir uma linha de atuação. Então você acaba perdendo muito tempo fazendo outras coisas, e eu realmente foquei, né, no direito imobiliário e condominial. Porque isso que eu ia te falar, Cristiano, assim, o condomínio, ele tem muitos colegas que estão aí, enfim, que são já especialistas em direito imobiliário. Então, assim, como o fato de eu conhecer condomínio, como isso aumenta a minha visão, né? Totalmente, porque muitos problemas, Cristiano, que a gente tem no direito imobiliário, quando você compra imóvel, que dá problema, diversos. O meu conhecimento em condomínio, nossa, transforma a causa, sabe? Muito. Essa oportunidade de você poder ter um valor mensal, né? Se tiver 2, 3, 4 condomínios, você já fica relativamente tranquilo, né? Sim, você mescla, né? Você presta serviço como cobrança. Cobrança em condomínio é uma coisa muito boa, mas você é a visão antiga do advogado de condomínio, né? Então eu falo para vocês que além da cobrança existe uma advocacia condominial muito grande, né? Além das revisões das convenções, além das participações das assembleias, além da defesa em processos trabalhistas, né? Os colegas aí da área trabalhista, existe realmente um oceano de oportunidades em condomínio. E até para quem, Cristiano, tem assim dificuldade de fazer networking, pessoa que tem dificuldade de relacionamento, dificuldade com oratória,
A doutora Michele mesmo, não sei se ela está aí. A Michele, ela começou a fazer as assembleias lá, ela é advogada, presta serviço em várias vilas militares no Sul, né? Que são associações que se assemelham a condomínios, né? E aí, na verdade, ela teve dificuldade de fazer as assembleias e eu tenho esse atalho, né? Como se preparar. Eu já fiz assembleia com mais de 1.000 pessoas, Cristiano. Assim, né? 1.000 pessoas... Então, quem tiver acompanhando a live aqui e estiver reclamando que não tá, eu estou em casa, ocioso, não tenho oportunidade. Hoje, o escritório do advogado é uma boa internet, um computador e um celular. Basicamente isso, né? Basicamente isso. No computador, você consegue ter bastante conteúdo. Lá no meu Insta tem bastante conteúdo, no YouTube tem bastante conteúdo, para você aprender, basicamente, como fazer a sua primeira campanha de Google. Né? Ou seja, você consegue abrir uma série de oportunidades, uma série de avenidas. A doutora Andréia está entregando para vocês hoje um conteúdo de direito material bem interessante, né? De direito de condomínio. Então, se você quiser advogar em condomínio, é só você pegar o teu celular, o teu computador, a tua internet, ler o e-book dela e muitas vezes até, né, fazer contato, criar relacionamento mesmo, abrir uma nova oportunidade de trabalho, né? Sim, é ter esse contato, né? Ter o contato com a área, porque na verdade, eu não conheço um advogado que tenha começado em condomínio e que tenha deixado, né? Na verdade, às vezes você passa por alguns traumas, mas é uma área que uma coisa puxa a outra. E nós precisamos de especialidade. Nós precisamos. Então, esse conceito do Google Ads, de você ter um celular e estar em qualquer lugar, isso já aplicava em condomínio. Eu abri mão do escritório físico no Rio de Janeiro já há um tempo, porque, na verdade, os condomínios que eu visito, eu abria o meu computador, né, nos plantões que eu faço. Eu já tinha essa desnecessidade de atender. Inclusive, assim, professor, alguns condomínios, sabe o que eles fazem? Doutora, a gente tem um monte de condôminos que querem assessoria jurídica, eles têm causas. A senhora se importaria de vir um dia para ouvir essas demandas? Porque você está num lugar que tem bastante pessoas e tem bastante demanda. De todo tipo, de todo tipo. Eu acompanhei, nossa, aconteceu comigo isso, acontece com diversos advogados que ficaram muito bem só sendo advogado de condomínios. Condomínios econômicos, não pensem também que precisa ser condomínio de alto padrão. Eu tenho condomínios de alto padrão, mas os condomínios... E isso, professor, eu queria fazer um paralelo com o Google Ads. Essa habilidade o condomínio me trouxe. Hoje eu tenho segurança no Google Ads de atender os grandes clientes, né? Como chegou esses dias, eu compartilhei lá no grupo de mentoria, clientes que moram fora do Brasil, estrangeiros, que através do Google Ads chegaram até mim querendo consultoria para aquisição de imóveis em Salvador. Já o segundo... Porque você tá numa região de muito turismo, né? Turismo muito forte, né? De beleza, de turismo. E aí eles chegaram. E essa experiência com todos os tipos de condomínio me faz conseguir atender o cliente mais simples, né? O clientezinho que vem lá e que paga parcelada a consulta, às vezes isso acontece e a gente atende do mesmo jeito, que tem uma demanda pequena, uma perturbação no condomínio, ou ainda no direito do consumidor, enfim, no direito imobiliário, como os grandes clientes. E essa foi uma habilidade que eu desenvolvi sim em condomínio, certo? Então o meu resultado do Google Ads, ele não foi à toa. É porque eu sinto que o condomínio ele te habilita demais a lidar com pessoas, a você ouvir, a você entender a dor, né? Como o senhor sempre fala. Você tem que conhecer a sua persona, né? Quanto melhor você conhecer a sua persona, melhor fica a tua campanha, né? Andréia, para quem está chegando agora, quais são as oportunidades, né? Porque quem está chegando agora na live está meio perdido na advocacia aí. Por que você defende que esses advogados devem entrar para o direito condominial? Devem porque se a gente tem 21 mil síndicos profissionais, se a gente tem 21 mil síndicos profissionais, a gente tem 400, 500 mil condomínios, você imagina que cada síndico, não existe condomínio sem síndico, e cada síndico tem uma demanda para um advogado, professor. Você imagina a gama de oportunidades que você tem. É uma área nichada, que você alcança excelentes remunerações e que é diversificada. E você consegue fazer em paralelo a sua advocacia. Então, você pode escolher o que fazer, né? E você pode testar essas áreas.
E você pode gostar. Eu não abri mão da sindicância, da sindicatura, né? Tem gente que diz que a sindicância. Eu não abri mão da sindicatura. Né? Tem gente que diz, não, vou ser síndico só agora e nunca mais. Eu sou síndica profissional há 10 anos. E eu adoro ser síndica, sabe? Eu adoro ajudar pessoas. E isso foi extremamente influenciador Imagina, no meu Google Ads. Você está há 10 anos fazendo isso, né? 10 anos fazendo isso, tem uma habilidade, uma experiência incrível. Né? Hoje tem clientes em várias regiões do Brasil através do Google Ads. Você preparou um conteúdo gratuito. Então, você que está acompanhando a live, né, terminando a live, vai lá no Insta da Andréia, tá aqui abaixo tá o Instagram dela. Vai lá, não vai só baixar o e-book não, porque aí né, vai entrar na casa dos outros lá, baixa lá e vai embora. Né? Vai lá no Insta da doutora Andréia, segue a doutora Andréia, tem bastante conteúdo que ela posta sobre direito condominial lá, né? Essa experiência é importante. Né? Siga a doutora Andréia e baixe o e-book que está lá. Estuda o e-book, é uma oportunidade de trabalho para você. Se você tiver dificuldade, é só mandar um direct para ela, com certeza ela vai te ajudar. Se você tiver uma demanda, mandar um direct para ela vai te ajudar ainda mais, porque vai fazer uma parceria de trabalho com você. Né? Sem dúvida. E vai te dar dicas aí para você aproveitar melhor essa oportunidade de trabalho, que é o direito condominial no meio dessa pandemia toda. Deve ter muita demanda agora, mas muita. Aqui no meu condomínio é uma brigaiada de vizinha absurda. Né? Brigam por qualquer coisa. Professor, Então... eu te falo que onde tem muita briga, falta um especialista. Condomínio que tem muita confusão, falta um especialista. Eu te falo isso, porque eu já peguei condomínio de todos os tipos. Então, o especialista em condomínio, ele atua além da lei, ele atua conduzindo o síndico, ele atua aconselhando, educando os condôminos, professor. Sabe? Eu tive resultados, eu já tive sentenças, eu tive juiz que pediu para me conhecer. Não, assim, traz essa síndica aqui. Só para brincar um pouco, o meu vizinho da porta da frente, eu sei que ele é palmeirense. O vizinho da porta do lado, eu sei que ele é corintiano. Né? O do lado é corintiano e o da frente é palmeirense. Ontem teve o primeiro jogo aqui da final do Campeonato Paulista aqui, né? Eu torço pro Corinthians, mas se o Corinthians ganhar ou perder, para mim não vai fazer muita diferença, né? A hora que eu cheguei, encontrei com o palmeirense no corredor, né? Ele falou, que time você torce? Eu falei, Palmeiras. Eu sei que ele é palmeirense. Palmeiras. A hora que eu fui na padaria e voltei, encontrei com o outro, ele falou, é preparado pro Corinthians? Eu falei, lógico que tô. Então, ou seja, tô bem com os dois e não tem briga com ninguém, né? Ou seja... Evitando conflito. Você é aquele que, não, tudo bem, tem alguém cuidando para mim, eu só quero entrar na minha casa. Entendeu? Ou seja, não crio problema para ninguém, né? Mas tem gente que faz questão de criar problema no condomínio. E aí gera um monte de demanda, né? Então você que está acompanhando. O que você imagina, né, Cristiano? As pessoas trazem a sua educação, a sua formação, pessoas diferentes, completamente diferentes, e bota todo mundo no enorme conglomerado de pessoas, né? Então, com certeza vai dar confusão. Eles precisam estudar um pouquinho de PNL, ó. PNL, exatamente. Né? A PNL fala que... Comprei esse livro. O mapa é diferente de território, as pessoas são diferentes. Você tem que saber respeitar as diferenças das pessoas, né? E, novamente, olha, pessoal, faltam 4 minutos para terminar a live, né? Fica a dica para vocês. Terminando a live, vai lá no Instagram da doutora Andréia, tá aqui embaixo, Andréia HeskADV, né? Siga a doutora Andréia, baixa o e-book que tá lá, é um conteúdo gratuito para te ajudar, né? Você que está começando agora, tá perdido aí, não sabe que área você vai atuar, ou você quer aproveitar a oportunidade de atuar nessa área tão importante que é do direito condominial, tem muita demanda, muita demanda. Demanda que só cresce. Sempre vai ter demanda, porque o povo arruma muita confusão à toa nos condomínios, né? Sempre vai ter demanda. Então vai lá no Insta da Andréia, né? Andréia HeskADV, siga a doutora Andréia, baixa o e-book que ela fez lá exclusivamente para você, com uma série de informações do direito condominial. Está começando agora, não sabe o que você vai fazer? Vai lá, baixa o e-book, leia o e-book. Se você tiver alguma dúvida, manda um direct para a doutora Andréia, com certeza ela vai te ajudar. Vai compartilhar com você, principalmente jovem advogado, compartilhar com você essa experiência que ela tem para te ajudar na advocacia, porque é uma área que tem muita demanda. E se você ter lá essa muita demanda, a campanha do Google Ads, então, e aí esquece. Você vai ter cliente no Brasil inteiro. Alavanca, né? Escolher a parte boa do condomínio, né? E façam isso, gente, porque o direito condominial é troca de experiência mesmo. Então, contem comigo. O Mauro tá dizendo aqui, ó,
que vai te mandar uma mensagem amanhã. O Mauro também é Sim. nosso aluno, é do nosso grupo de mentoria. Não sei se é do seu grupo, mas ele é do nosso grupo de mentoria também. É um advogado de direito de família em Guarulhos. E para você ver, todo advogado conhece em algum momento é procurado por uma demanda de condomínio, né? E no mínimo ele tem que ter uma noção disso. E para ter uma noção, baixa o e-book que está lá, é gratuito, pessoal. Né, Andréia? Sim, sim, façam isso, troquem experiências, assim, eu tenho esse desejo realmente de compartilhar cada vez mais conteúdo prático em condomínio, né? Os atalhos, para que a gente tenha uma advocacia aí forte, né? Que a gente troque informações e que eu possa, porque eu sou realmente o exemplo, né? A prova de que é possível você atuar numa área excelente, né? Juntando essas ferramentas, desenvolvendo habilidades emocionais, que são emocionais, as maiores, professor, para trabalhar em condomínio, e adquirindo atalhos práticos, né? E fazer disso um excelente nicho para a tua atuação, certo? Alavancando aí tua carreira. Inteligência emocional é tudo, né? Total, total, Cristiano, total, sabe? Muito mesmo. Ó, Assim. o Mauro tá falando que vai fazer contato com você amanhã sobre extinção de condomínio, né? Um bom tema. Então, ou seja, todo advogado tem alguma demanda no direito condominial, né? Então, eu acho que creio que seja extremamente importante, né? Terminando a live, falta aí mais 2 minutos, vai no Insta da Andréia, baixa o e-book é gratuito, né? Mas já que vai lá, ela tá te dando o e-book, segue a Andréia também, né? Para compartilhar, né? Conhecer novos conteúdos, isso é importante. Eu defendo muito que as pessoas sigam conteúdos, né? A Andréia tem bastante conteúdo, é nossa aluna aqui do grupo de mentoria e com certeza preparou um material muito interessante de uma grande oportunidade para você. Andréia, temos aí um minutinho, né? Queria te agradecer essa oportunidade, você compartilhar aí. Eu sei que você está no Rio de Janeiro aí na correria, mas eu acho que tenho certeza que é uma área importante aos advogados e que é um conteúdo que não poderia deixar guardado, né? É mais uma opção, professor, né? Para que você escolha, né? E eu quero, assim, eu aqui agradeço, Cristiano, por aprender diariamente contigo, né? Eu falei que eu estava grudado porque o professor Cristiano tem muito, né? Tem uma visão de advocacia muito inovadora e com resultado muito rápido para quem está disponível a aprender. Então, você conta comigo. Obrigada, professor, por essa oportunidade, tá? E mandem direct, baixem o e-book, comentem. Eu tenho também feito bastante conteúdo nessa área prático lá no meu Instagram. E Andréia, aí a gente conversa. Vai cair a live. Pessoal, ó, terminando a live, agradecer a presença de todos vocês. Vai no Insta da Andréia, baixa o e-book, que é um grande presente para vocês. Andréia.